Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Henrique Gabriel e nesse vídeo eu quero falar sobre como funciona a economia brasileira. Antes de qualquer coisa, não se esqueça de dar um like e compartilhar esse vídeo para quem gostaria de entender do assunto. Para começar, nós temos que entender em que tudo em que nós fazemos na economia vai resultar no PIB. O PIB ele tem um grande papel para medir a situação econômica do país. Mas, para falar a verdade, o que é o PIB? O PIB ele representa o Produto Interno Bruto. Ele é consequência de vários gastos feitos num determinado período. Tudo que empresas, tudo que pessoas, tudo que o governo ele consome vai somando no PIB num determinado período e o IBGE ele mostra qual foi o PIB daquele período. Tá, mas por que isso é importante? Por que o PIB ele é tudo isso? Bom, é porque só assim nós conseguimos medir se o país ele cresceu ou ele diminuiu com o tempo. Tá, mas o que modela o PIB? Bom, na nossa economia brasileira nós temos 4 pilares em que fortalecem ou enfraquecem o PIB. A soma do nosso PIB ela é feita por C mais I mais G mais NX. Essa é a soma que vai resultar no PIB. A letra C ela é o consumo. O consumo ele vai da parte da população. Esse é o primeiro pilar. Imagina num cenário em que o governo ele quer ajudar, vamos dizer assim, a população a consumir mais. O que ele pensaria em fazer? Ele emitiria mais dinheiro. Se o problema é a falta de dinheiro, por que não dá o dinheiro na mão do povo? Aí vamos dizer em que o governo, ele vai por essa linha de pensamento, ele pensa, cara, a população está precisando de dinheiro, eu quero que eles consumam mais, porque se eles consumirem mais, vai afetar no meu PIB, vai ter crescimento. Então o que eu vou fazer? Eu vou espalhar dinheiro sobre a população, vou dar dinheiro. Aí vem aqueles auxílios, Bolsa Família, que são formas em que o governo ele estimula o consumo da população. Aí com isso, vamos dizer em que cada pessoa recebeu o dinheiro do governo. O governo ele emitiu oferta e entregou para a população. Mas o que acontece quando nós temos uma grande demanda para uma oferta que não vai conseguir suprir? A oferta ela fica mais escassa e o preço das coisas aumenta. Vamos dizer que cada pessoa receba R$1 milhão na sua conta. Ou seja, o governo ele emitiu dinheiro e pôs R$1 milhão na conta de cada brasileiro. O que vai acontecer no dia seguinte? Imagina a pessoa em que ela é dona de um café da manhã. Imagina a pessoa que ela é dona de uma loja de roupas. Ela vai ter R$1 milhão e o seu funcionário também vai ganhar R$1 milhão. O que vai acontecer? O funcionário provavelmente ele não vai mais querer trabalhar, pelo menos recebendo aquele mesmo valor. Ele vai exigir um salário maior, o dono do estabelecimento não vai conseguir manter aquele ou aqueles funcionários, porque eles também receberam muito dinheiro do governo. Mas imagina que eles também vão tentar comprar várias coisas com esse mesmo dinheiro que eles receberam do governo. Eles vão tentar ir em uma outra loja de roupas, ou em um outro café da manhã, ou em outro restaurante, e lá ele não vai ver funcionários trabalhando, porque eles tomaram a mesma decisão que aquele rapaz que recebeu R$1 milhão na conta. Esse é o primeiro pilar do nosso PIB, o consumo da população. E dar dinheiro diretamente para eles não é uma certeza em que vai melhorar a situação econômica, mas o certo é estimular o consumo, fazendo com que as empresas consigam aguentar essa demanda, criando mais oferta. E a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto que sustenta o nosso PIB, que fortalece o nosso PIB e a nossa economia, é o investimento. Lembra do C mais I? Esse é o de investimento. Tá, mas investir em o quê? É quando o governo ele não pega o dinheiro e entrega para a população. Ele olha, ele pensa, poxa, não dá certo entregar dinheiro para a população, eu vou fazer o seguinte, eu vou entregar dinheiro para as empresas. É quando ele tenta estimular o mercado privado, para assim ter mais inovações, ter uma oferta maior do que a demanda e tudo mais. E quando ele estimula várias empresas injetando dinheiro nela. Só que também se o governo só emitir dinheiro para investir nisso, não é garantido em que nós teremos uma melhora econômica. O que acontece? Nós vamos ver novamente o dinheiro se desvalorizando. Por quê? Porque tem muita oferta para pouquíssima demanda. Mas apesar disso, na minha opinião, o Brasil é um país em que, no nosso caso,
ele precisa ter mais estímulos em empresas. Porque imagina comigo, você já deve ter conhecido um amigo ou uma amiga que se formou em uma faculdade de engenharia, de direito, essas coisas, e não consegue um emprego. Isso porque o governo estimulou as pessoas a fazerem uma faculdade, só que nós não temos uma iniciativa privada para suprir toda essa demanda em que está atrás de emprego. Então, no caso do Brasil, eu ainda acharia uma boa investir diretamente nas empresas. Então, esse é o segundo ponto que sustenta e fortalece o nosso PIB. Investimento nas empresas. O terceiro ponto em que sustenta e fortalece o nosso PIB se chama governo. Lembra? C mais I mais G. Esse é o G de governo. Como é que funciona essa parte do governo? Bom, é quando, nesse caso, o governo ele começa a deixar de investir em iniciativa privada, deixar de investir na população, e ele começa a investir nele mesmo, crescer o poder do Estado. Quando o governo também gasta dinheiro, isso também entra no PIB. Então, se o governo ele gasta mais, isso soma no produto interno bruto de cada país. Só que aqui tem um grande problema. O governo em si, ele não gera valor. Então, nesse ponto aí, o governo ele precisaria ou cobrar mais ou gastar menos. E ele está muito longe de querer gastar menos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai arrecadar mais. Isso cobrando do empresário, cobrando do pai de família. Ou seja, para ele fazer isso, ele vai ter que influenciar nas empresas, onde ele teria que investir, mas ele vai tributar mais. Ele teria que influenciar também na população. Então, no caso do Brasil, nós vemos isso acontecer. Nós vemos uma arrecadação maior de impostos nesse período. Então, investir no governo, fazer o governo arrecadar mais, está longe de ser uma boa opção para o Brasil nesse exato momento. Só que parece em que essa vai ser a opção que ele vai escolher. O quarto e último ponto em que sustenta a nossa economia se chama balança comercial. O que quer dizer? Balanço comercial são as importações e as exportações em que o Brasil ele realiza. Como por exemplo, a China é o país em que mais exporta no mundo inteiro. Ela vende para todo mundo. Tem um vídeo aqui embaixo em que eu falei em que a China ela tem uma aliança muito forte com boa parte do mundo. E o outro país em que ele é o que mais importa do mundo é os Estados Unidos. Ou seja, ele compra muito de todos os países. Para quem não sabe, a Rússia é uma das principais compradoras de carne no Brasil. Então nós exportamos muito, entendeu? Só que o que iria acontecer se o governo ele fosse investir na exportação e na importação? Bom, como são duas vertentes aqui, vamos imaginar que ele fosse investir na exportação. Nós iríamos exportar tanto em que não iria ter pra gente. Então, o Brasil ele ia continuar sendo o maior vendedor de carne, vamos dizer assim, para a Rússia, para os Estados Unidos, para a China. Só que você ia lá no açougue e iria comprar 1 quilo, uma peça de colchão mole e não ia ter, porque está lá para os Estados Unidos, está lá para os chineses. E o que iria acontecer se o Brasil, não, vamos fechar nossas exportações e vamos só trazer para cá, vamos só comprar. Aí nós não iríamos ter receita para ficar comprando, nós iríamos ficar no prejuízo de tanto comprar, entendeu? Porque não teria toda essa necessidade. Então, essas são as 4 colunas em que sustentam a nossa economia. E você pode perceber, por mais que eu esteja explicando o básico do básico, você pode perceber em que só uma delas não pode receber toda a atenção. Nós temos esses quatro pilares e cada um tem que ter uma atenção dobrada. Investir na população faz sentido sim. Nós temos as empresas que, aqui no Brasil, nós realmente temos uma decadência grande em empresas, muitos empresários pagando muito imposto, ou não conseguindo lucrar, ou não conseguindo um movimento. Então é algo que merece uma atenção também. E nós temos o governo, que a principal falha do governo é a grande arrecadação. Nem digo só isso como falha, mas como essa arrecadação está sendo usada. Nós temos o quarto ponto, que é a importação e a exportação. Nesse ponto aqui, nós temos uma tendência boa. Nos outros, eu acho um pouco complicado no longo prazo. Então é sempre por essas coisas em que eu falo, se dolariza ou compra Bitcoin, ou investe em algo que não esteja atrelado só ao real. Nós estamos vendo hoje em dia a facilidade de ter outras fontes de investimentos. Então, não é seguro nós termos todo o nosso dinheiro em real por conta disso. Então, esse é o vídeo que eu queria fazer. São esses 4 pilares em que retém uma economia. Eu espero que você, nesse meio, consiga olhar para a situação financeira do Brasil e entender o porquê é tão urgente você ter um pouco de Bitcoin ou um pouco de
dólar na sua carteira, por mais em que o dólar ele esteja passando por um período de desvalorização. Não se esqueça de se inscrever, novamente eu peço, e deixar um like e compartilhar para todos os seus amigos, tá bom? Muito obrigado pela sua presença e até a próxima.